O sedã prata, velho e arranhado, parou em frente à torre de vidro iluminada da Urbi Move. Lá dentro, terno e gravata. Lá fora, Rafael, motorista, camiseta simples e mãos suadas no volante. Ele conferiu o aplicativo. Passageiro Eduardo S. Destino Urbi Move. Sede. Observação em letras maiúsculas. Entrevista importante. Não atrasar. Naquela mesma torre, naquela mesma noite, ele também tinha uma entrevista. Só que ninguém ali sabia. A porta giratória se abriu e o passageiro apareceu. Terno azul, relógio caro, pasta de couro. Quando viu o carro, fez cara de nojo. Eduardo? Perguntou Rafael. Sou eu, respondeu seco. Esse é o carro? Rafael tentou um sorriso. Tá tudo em dia, senhor. Sei. Ele riu, debochado. Se esse troço morrer no caminho, eu perco a vaga da minha vida. Pode ficar tranquilo, murmurou Rafael, iniciando a corrida. O GPS marcava 20 minutos. Andaram alguns quarteirões em silêncio até o passageiro recomeçar. Você só faz isso da vida? Perguntou sem tirar os olhos do celular. Por enquanto, sim, mas hoje eu tenho uma entrevista também, respondeu Rafael. Entrevista? Eduardo riu. Lava rápido? Frentista? Rafael respirou fundo. Não, senhor, é numa empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia? Ele se inclinou para frente. Olha para você. Camiseta, desbotada, carro caindo aos pedaços, rodando aplicativo à noite. Que empresa séria vai contratar alguém assim? Ele balançou a cabeça em falsa compaixão. Tem gente que nasceu para dirigir e tem gente que nasceu para mandar. Aceita teu lugar que dói menos. A frase ficou ecoando. Rafael apertou o volante, mas escolheu o silêncio. Agora eu vou te mostrar, pensou. Só que sem descer ao nível dele. O trânsito travou perto do centro financeiro. Alguns pedestres passavam com crachás da Urbi Move. Eduardo checou o relógio impaciente. Se eu me atrasar, a culpa é sua. Esse trambolho aguenta chegar lá? Aguenta sim, senhor. Eu conheço esse caminho. Você conhece rua, não conhece a vida, retrucou. Do jeito que tá, vai morrer nesse carro velho e ninguém vai lembrar seu nome. Ele riu da própria crueldade. O que viria a seguir não estava nos planos dele. Minutos depois, a torre principal da Urbi Move encheu o para-brisa. Rafael já tinha deixado muitos passageiros ali, sempre do lado de fora. Naquela noite, isso ia mudar. Faz um favor, pediu Eduardo. Me deixa longe da entrada. Não quero ninguém me vendo sair desse lixo. Depois eu falo que vim de táxi. Rafael assentiu. Virou a esquina e parou meia quadra antes da entrada. Finalmente, resmungou o passageiro. Olha, eu até te dou 5 estrelas, mas pensa em vender esse carro, antes que ele enterre tua vida de vez. Ele estendeu uma nota como quem joga esmola. Rafael pegou o dinheiro e sentiu no mesmo bolso o cartão de acesso da entrevista. Logo da Urbi Move, horário, andar e a frase processo seletivo, área estratégica de mobilidade. Por fora, apenas motorista. Por dentro, anos de esforço que ninguém via. Valeu pela corrida, motorista, disse Eduardo. Torce para eu ser contratado. Quem... Sabe, um dia eu ajudo a criar um sistema que nem aceite carro velho como o seu. Ele riu de novo, satisfeito, sem imaginar quem estava humilhando. Eduardo desceu e caminhou até a torre sem olhar para trás. Rafael ficou alguns segundos parado, observando o letreiro brilhando no alto do prédio. O coração batia rápido. Era ponto em que tudo podia mudar. De motorista invisível a alguém capaz de mexer nas regras do sistema que o humilhava. O que viria a seguir mudaria a vida de todos naquele lugar. Mas para entender quem era realmente Rafael, precisamos voltar alguns anos no tempo. Muito antes daquela corrida até a Urbi Move, Rafael era só um menino magro correndo descalço pelas ruas de terra da Vila do Horizonte. Uma periferia esquecida no alto do morro. Casas de tijolo cru, telha torta, fio puxado no improviso. Faltava dinheiro, mas sobrava curiosidade. Enquanto os outros jogavam bola, ele desenhava ruas no chão com um galho. Pedrinhas viravam carros, tampinhas viravam ônibus. Passava tempo tentando fazer tudo fluir sem travar. Da janela, Dona Sônia, a mãe, observava com o avental amarrado.
Esse menino não olha só pro buraco, dizia. Ele vê caminho. O pai tinha ido embora cedo. Restaram só os dois, vivendo de faxina e bicos. Rafael via a mãe sair ainda escuro para pegar ônibus lotado e voltar à noite, exausta. Gravava na cabeça quanto tempo ela perdia só para ir e voltar. A primeira vez que desceu o morro foi numa excursão da escola. No ônibus, grudou o rosto no vidro. Avenidas largas, viadutos, carros parados em filas enormes. Professora, por que esse sinal fica fechado se não tem carro do outro lado? Perguntou. Porque é programado para ser assim, Rafael, respondeu a professora Helena. Mas podia mudar sozinho quando tivesse mais carro aqui, comentou. Helena sorriu surpresa. Quem sabe um dia você não cria um sistema assim? Na volta, a realidade mordeu. Na porta da escola, notaram o tênis furado e a mochila rasgada. Olha o gênio da favela, riu um. Vai organizar a cidade com fita isolante. Gente da Vila do Horizonte só vira motorista no máximo, disse outro. Rafael baixou a cabeça, mas guardou cada palavra. No portão, encontrou a mãe com sacolas. Gostou do passeio? Perguntou ela. Gostei. Lá embaixo tá tudo travado. Carro parado para todo lado, respondeu. Não precisava ser assim. A professora falou que dá para criar sistema para organizar. Eu quero aprender isso. Dona Sônia parou na calçada de terra e segurou o rosto do filho. Vão olhar para tua roupa, para o nosso endereço, para esse morro, disse firme. Vão dizer que você nasceu para ficar só dirigindo para os outros. Mas você não é o que falta aqui, Rafael. Você é o que tem aqui dentro. Tocou o peito dele. Se você quer mexer com cidade, aplicativo, trânsito, eu acredito em você. Dias depois, Helena pediu que a turma desenhasse como você se imagina no futuro. Os colegas fizeram mansões e carrões. Rafael desenhou um prédio de vidro com telas de mapas. E na frente, um rapaz simples apontando para o painel. É você? Perguntou a professora. É, quero fazer uma coisa para ninguém mais perder entrevista por causa de ônibus e trânsito. Na apresentação, vieram as risadas de sempre. Diziam que ele nunca passaria da porta de um prédio daqueles. Doeu, mas virou combustível. À noite, depois do jantar simples, Rafael sentava na mesa com um caderno usado. Desenhava caminhos entre o morro e o centro, anotava tempos, inventava rotas melhores. Até que uma noite, falou quase sussurrando. Um dia eu vou mudar isso, mãe. Vou provar que um menino da Vila do Horizonte pode mexer com o jeito que a cidade inteira se movimenta. Dona Sônia sorriu, cansada. Então estuda. Porque o mundo lá fora não é só difícil, filho. E quanto mais alto você quiser subir, mais vão tentar puxar teu pé. Mas os desafios estavam apenas começando. E na adolescência, Rafael descobriria que o mundo lá fora podia ser ainda mais cruel. A adolescência de Rafael começou cedo. Aos 13 anos, ele já dividia o dia entre a escola pública e 2 trabalhos, mercadinho à tarde, ajudante de lotação à noite. O corpo era de menino, a agenda era de adulto. No mercadinho vieram as primeiras humilhações. Clientes engravatados diziam que ele nunca sairia do caixa, que no máximo viraria motorista de Kombi. Rafael calava, mas cada frase virava combustível. Quando o expediente acabava, ele subia para o laboratório de informática da escola. Os computadores eram velhos, a internet caía o tempo todo, mas ali ele conheceu vídeos de programação, mapas em tempo real e reportagens sobre trânsito. Descobriu que o caminho das pessoas também era decidido em telas. A professora Helena percebeu aquele aluno que sempre fechava a sala. Ao ouvir que ele queria entender por que bairros como o dele ficavam por último nas rotas, correu atrás de uma chance. Dias depois, trouxe uma bolsa em um cursinho de tecnologia social no centro. A rotina ficou quase impossível. Rafael saía do mercadinho direto para o curso. Pegava 2 ônibus, voltava para casa perto da meia-noite. Dona Sônia esquentava o café e dizia que aquilo podia levá-lo longe, desde que ele não esquecesse de onde tinha saído. No curso, o choque de mundos era claro. Sala com ar-condicionado, gente de bairro nobre, roupa de marca.
Quando descobriam que ele vinha da escola municipal da Vila do Horizonte, alguns riam, outros cochichavam que pessoal de projeto social não aguenta o tranco. Doía, mas o empurrava. Agora eu vou te mostrar, repetia por dentro. O ponto de virada veio com o anúncio de uma maratona de ideias para reduzir o tempo de deslocamento nas grandes cidades. Um fim de semana inteiro pensando só em mobilidade. Para participar, Rafael abriu mão de horas de trabalho e aceitou ganhar menos naquele mês. No sábado, os grupos se formaram entre amigos de escola particular, gente que já sabia programar. Sozinho num canto, ele rabiscava mapas e horários no caderno, como fazia desde criança olhando o morro. Foi assim que Ana, uma menina de óculos, o notou e o chamou para o grupo dela. Eles traziam a linguagem do código. Rafael trazia o dia a dia do ônibus lotado, do buraco no asfalto, da espera por um carro de app que nunca chegava. No domingo, apresentaram a ideia. Um sistema que sugeria rotas e horários otimizados, com veículos compartilhados, começando justamente pelos bairros esquecidos. Quando Vila do Horizonte apareceu no slide, alguns jurados se entreolharam, surpresos. O grupo não ficou em primeiro. Não teve troféu nem foto, mas teve algo maior. Um mentor da maratona, funcionário da URB Move, chamou Rafael de canto, elogiou seu jeito de enxergar a cidade e entregou um cartão com o logo azul. Na volta para casa, no último banco do ônibus, Rafael girava o cartão entre os dedos. Não era mais só o sonho de um menino desenhando ruas na terra. Agora havia pela primeira vez uma porta aberta. Naquela noite, olhando o teto simples do quarto, ele sussurrou para si mesmo: a partir de hoje, eu tô decidido. Vou entrar nesse mundo da mobilidade. Custe o que custar. Não vou ser só passageiro das decisões dos outros. Vou ajudar a dirigir o caminho. Anos depois, esse compromisso cobraria um preço alto, mas também traria recompensas inimagináveis. Os anos seguintes foram um trajeto longo, sem atalhos. Depois da maratona de ideias, Rafael não entrou de vez na URB Move, mas ganhou algo valioso, o e-mail do mentor de lá. Entre um turno no mercadinho e outro na lotação, escrevia perguntas sobre rotas, mapas e algoritmos. Quando sobravam uns trocados, passava horas em lan houses, vendo aulas de programação e testando pequenos códigos em simuladores simples. Com esforço e recomendações, conseguiu um estágio mal pago numa pequena startup de mobilidade. O escritório era apertado, com mesas velhas, mas para Rafael parecia um laboratório de futuro. Lá, ajudava a ajustar rotas de vans, reorganizar horários e analisar dados de atraso. Era o primeiro a chegar, o último a sair, sempre com a mesma camiseta simples e o caderno velho ao lado do computador. "Você não cansa?" perguntou um colega, vendo-o de novo virando a noite. "Cansa. Mas cansa mais ver gente perdendo oportunidade por causa de trânsito", respondeu. Devagar, os resultados apareceram. Uma empresa de ônibus reduziu atrasos com um modelo que ele ajudou a montar. Pequenos negócios melhoraram entregas seguindo rotas que ele desenhou. Só que nos relatórios, os créditos iam para o time, para a empresa. Quase ninguém associava aquelas melhorias ao rapaz de mochila surrada que ainda pegava 2 ônibus para voltar à Vila do Horizonte. Enquanto colegas postavam conquistas nas redes, Rafael guardava relatórios e mensagens em uma pasta digital chamada Provas. O tempo passou. O estágio virou contratação, a pequena startup cresceu, fechou novos contratos. Certa noite, já formado em tecnologia com uma bolsa conquistada a duras penas, Rafael recebeu um e-mail diferente. Era da URB Move. Eles acompanhavam o trabalho da empresa havia meses e queriam propor uma parceria estratégica. Entre os nomes citados pelo time técnico, o de Rafael aparecia em destaque. A negociação foi longa, cheia de termos e números que pareciam outra língua. No fim, a startup foi parcialmente incorporada pela URB Move. Rafael, que um dia desenhara prédios de vidro no caderno da escola, agora sentava à mesa onde se decidia o futuro da mobilidade da cidade. Ele recusou cargos chamativos, preferiu ficar na parte técnica, construindo sistemas, testando novas formas de conectar motoristas e passageiros, defendendo que bairros
Esquecidos como a Vila do Horizonte entrassem no mapa de prioridade. Com o tempo, seu nome passou a aparecer discretamente em projetos de expansão, patentes de algoritmos, relatórios internos. Sem barulho, seu papel cresceu. Tornou-se referência em rotas e precificação dinâmica. Em reuniões importantes, executivos da URB-MOV citavam o especialista que veio da periferia como prova de que a empresa entendia de verdade a cidade. Em um gesto raro, parte das ações da nova divisão de tecnologia foi oferecida a ele como reconhecimento. Rafael assinou os papéis com a mesma caneta simples que usava para anotar compras no mercadinho. Por fora, continuava o homem que andava de transporte público, que ainda morava no morro, que comprava roupas em promoção. Por dentro, era agora um dos donos das decisões que movimentavam milhões de pessoas todos os dias. A verdade é que, em silêncio, ele havia se tornado muito maior do que qualquer um imaginava. Não era só um bom profissional, era parte do cérebro por trás de sistemas que decidiam quem conseguia chegar a tempo na entrevista, no hospital, no sonho. E foi assim que, anos depois, Rafael entrou naquele prédio de vidro da URB-MOV como apenas mais um motorista de aplicativo, com o mesmo carro velho e a mesma postura. Humilde, mas na verdade carregando um poder que ninguém ali fazia ideia. Quando Rafael desligou o motor em frente à torre da URB-MOV, faltavam poucos minutos para a entrevista. O prédio, onde tantas decisões haviam passado pelos seus códigos, agora o via chegar como simples motorista. Ele respirou fundo, ajeitou a camisa simples e conferiu no bolso o documento da entrevista e o crachá provisório. No visor do aplicativo, a corrida com Eduardo ainda estava aberta. 5 pequenas estrelas vazias. Rafael encerrou a corrida, devolveu a gorjeta e recusou o dinheiro jogado como esmola. Em seguida, guardou o celular e caminhou em direção à entrada principal. A poucos passos da porta giratória, ouviu a voz conhecida. "Não, moça, você não está entendendo", dizia Eduardo para a recepcionista. "A vaga é para coordenador de operações. É coisa grande. Impossível esse sistema ter mandado um carro daquele para me trazer. Erraram em alguma coisa." A recepcionista tentou explicar. "Senhor, o aplicativo usa uma fila automática. Nós não escolhemos o carro. É tudo por algoritmo." Eduardo bufou. "Algoritmo ruim, então. Imagina um coordenador chegando aqui naquele lixo. Que imagem passa?" Rafael sentiu o rosto esquentar, mas continuou andando. Só que antes que alcançasse a catraca, Eduardo olhou na direção dele e arregalou os olhos. "Não é possível. Você?" A recepcionista acompanhou o olhar. "O senhor conhece ele?" perguntou. Eduardo riu debochado. "Conheço. É o motorista do carro velho. Quase me faz perder a entrevista da minha vida. Ainda bem que eu cheguei a tempo. Também, se dependesse dele..." Alguns presentes riram. Outros olharam Rafael de cima a baixo, lendo em segundos a história que achavam que sabiam. Carro velho, roupa simples. Para eles, era só mais um motorista que tinha entrado pela porta errada. A recepcionista tentou quebrar o clima. "Senhor, aqui qualquer pessoa é bem-vinda." "Até parece", rebateu Eduardo. "Tá na cara que ele não é o perfil. Isso aqui é multinacional, não cooperativa de bairro." Rafael respirou fundo. Era a velha mistura de preconceito e certeza absoluta, agora em um ambiente que ele conhecia por dentro. Só que ninguém ali estava preparado para o próximo passo. Ele caminhou até a recepção. "Boa tarde", disse. "Entrevista do processo seletivo da área de estratégia de mobilidade. Meu nome é Rafael Andrade." A menina conferiu o sistema. Os olhos dela se iluminaram. "Ah, senhor Rafael. Claro! Seu cadastro já está aqui. O diretor responsável já foi avisado. É só aguardar, por favor." O silêncio caiu pesado no hall. Eduardo franziu o senho. "Como é que é? Entrevista? Dele? Agora eu vou te mostrar", pensou Rafael. "Mas não com vingança, com postura." "Achei que você só dirigia", disparou Eduardo. "Vão te entrevistar para quê? Motorista interno? Manobrista?" Alguns seguranças se aproximaram discretamente. Uma senhora sentada no sofá cochichou. "Coitado. Vão mandar ele voltar pro carro." Rafael manteve a calma, a voz firme. "Eu tô aqui para participar do mesmo processo que você, Eduardo", respondeu.
E assim como você, vou respeitar as regras da casa e aguardar ser chamado. Eduardo deu 2 passos à frente, como se precisasse afirmar domínio. Então vamos ver, disse encarando-o. Vamos ver quem é o perfil que eles querem. Aqui dentro, se esse lugar leva a sério o que fala, não vai ter espaço para motorista de carro velho no comando. A frase ficou no ar como uma aposta. Um desafio formal, moldado em preconceito. Rafael apenas sentou, ajeitou o crachá e cruzou as mãos. Não precisava provar nada ali ainda. O tempo faria o trabalho por ele. O que ninguém sabia é que o jogo estava prestes a virar. Os minutos arrastavam no hall da Urbi Movie. Gente entrando e saindo, salto no piso frio, telas brilhando. Rafael, sentado com o crachá na mão, sentia cada segundo pesar. Eduardo, alguns lugares à frente, não perdia a chance. É ele que tá pra vaga de estratégia? Cochichou para um rapaz de terno cinza. Chegou num carro que devia estar aposentado. Belo especialista. O rapaz lançou um olhar rápido para Rafael e assentiu. Antes que novas piadas surgissem, o elevador se abriu. De lá, saiu um homem de meia idade, terno escuro simples, expressão segura. Era Marcelo Tavares, diretor de operações. Boa tarde, disse. Candidatos ao processo de estratégia de mobilidade? Eduardo levantou na hora, ajeitando a gravata. Sou eu, senhor. Eduardo. Uma honra, falou. Até tive um problema para chegar. Quase perdi a entrevista por causa do motorista que me trouxe. Ele virou o rosto na direção de Rafael. Mas cheguei. Acho que experiência com imprevisto também conta, né? Marcelo olhou primeiro para Eduardo, depois para Rafael, ainda sentado, mas com um nome visível no peito. Entendo, respondeu. O senhor é o Rafael Andrade? Rafael se levantou. Sou sim. Boa tarde. Marcelo estendeu a mão. Prazer em te conhecer pessoalmente, Rafael. Já li relatórios com seu nome. Fico feliz que tenha vindo. O hall silenciou por alguns segundos. Eduardo perdeu o sorriso. Agora eu vou te mostrar, pensou Rafael, mas continuou calado. O senhor já conhece o trabalho dele? Arriscou a recepcionista. Conheço sim, respondeu Marcelo. Parte das rotas que usamos hoje nasceu de modelos que ele ajudou a criar numa startup parceira. Eduardo engoliu seco. Ah, então ele já trabalhou com você e tentou rir. Deve ser algo bem operacional. Hoje mesmo ele fez minha corrida. Trabalha direitinho. Só o carro que... Marcelo o interrompeu. Aqui dentro a gente avalia resultado e impacto, não o ano do carro. A primeira prova disso é justamente o histórico do Rafael. O diretor pegou uma pasta que a recepcionista havia separado. Dentro, gráficos e relatórios com o nome de Rafael. Abriu na primeira página. Este relatório é da época em que reduzimos em 20% o tempo médio de espera em bairros periféricos, explicou. O modelo de simulação inicial foi desenhado por ele. 20%? Murmurou o rapaz de terno cinza. Isso significou milhares de pessoas chegando mais cedo em entrevistas, consultas e aulas. Continuou Marcelo. É a diferença entre conseguir ou não uma vaga. Essa é a primeira prova concreta do que o Rafael já fez por esta empresa, mesmo sem estar oficialmente aqui. Eduardo cruzou os braços. Deve ter sido sorte, ou trabalho de equipe, comentou. Marcelo fechou a pasta. Sempre é trabalho de equipe, disse. Mas nem todo mundo faz as perguntas certas. E neste caso temos registros de reuniões, protótipos e e-mails. O nome que aparece em todos é o dele. Rafael permaneceu em silêncio. No hall, o clima começava a mudar. De motorista do carro velho, ele passava a o cara dos relatórios. Eduardo percebeu e forçou um sorriso. Enfim, disse, deve ser um bom analista de dados. Vamos ver se é bom de estratégia também. Marcelo encarou os dois. E vamos, respondeu, porque isso que eu mostrei agora é apenas o começo. As próximas provas serão impossíveis de ignorar. Marcelo conduziu Rafael e Eduardo até uma sala de reuniões de vidro no 8º andar. De lá, dava para ver a cidade inteira. Faróis, ônibus, motos, uma corrente de luz que nunca parava. Era como olhar de cima para o tabuleiro que Rafael estudara em silêncio por anos. Na mesa,
3 cadeiras de um lado, 2 do outro. Marcelo pediu que os dois se sentassem lado a lado. Eduardo ajeitou o terno, tentando manter o ar de superioridade. Rafael respirou fundo, sentindo o peso de voltar à casa que ajudara a construir sem que ninguém soubesse. Poucos minutos depois, a porta se abriu. Entrou uma mulher elegante, cabelo preso, crachá com um nome que fazia muita gente engolir seco. Laura Menezes, diretora de inovação. Logo atrás veio um senhor de barba grisalha, rosto conhecido de reportagens. Roberto Dias, conselheiro de estratégia Urbimove. Eduardo quase se engasgou. São eles? Sussurrou. O conselho? Agora eu vou te mostrar, pensou Rafael, mas continuou firme, sem ostentar nada. Laura foi direto até ele. Então você é o Rafael Andrade, disse sorrindo. Finalmente te vejo pessoalmente. Ela estendeu a mão com respeito, como quem cumprimenta um parceiro antigo. Você não imagina quantas vezes o seu nome apareceu nas nossas reuniões, continuou. O rapaz da periferia que enxerga a cidade melhor que qualquer mapa. Eu precisava conhecer o rosto por trás dos modelos. Eduardo piscou, perdido. Desculpa, vocês já conhecem o trabalho dele? Arriscou. Roberto se adiantou, abrindo uma pasta. Conhecemos muito bem, respondeu. Quando começamos a perder espaço em alguns bairros, foi um modelo enviado pela startup onde ele trabalhava que virou o jogo. Lembro nitidamente, sugestão de rotas dinâmicas para áreas ignoradas pelo sistema atual. Assinado por Rafael Andrade. Ele virou algumas páginas com gráficos e mapas. Aqui estão os relatórios que sustentaram a decisão de comprar parte daquela startup, explicou. E aqui, as atas em que o nome do Rafael aparece como responsável técnico de soluções que hoje valem milhões. O silêncio caiu pesado. O terno de Eduardo parecia ter encolhido. Milhões, murmurou ele. Mas ele ainda dirige aplicativo. Laura olhou para ele com calma. Ele dirige porque nunca deixou de ser parte de quem realmente usa nosso sistema, disse. E por que escolheu continuar perto da rua? Mas para nós, ele é muito mais do que um motorista. É coautor de estratégias que mantêm a Urbimove de pé. A imagem do motorista do carro velho começava a rachar. Eduardo apoiou as mãos na mesa, tentando se recompor. Eu não fazia ideia, confessou. Pensei que fosse só mais um motorista. Rafael o encarou, sem elevar a voz. E se eu fosse só mais um motorista, ainda assim merecia respeito, disse. Mas você preferiu olhar para o carro, não para a pessoa. A frase cortou o ar. Marcelo retomou a palavra. Aqui dentro estamos tentando construir exatamente o contrário disso, explicou. Um sistema que valorize quem carrega a empresa nas costas. Motoristas, técnicos, gente que conhece a cidade de verdade. É por isso que este processo é tão importante. Roberto fechou a pasta e a deixou sobre a mesa. Para que não haja dúvida, completou. Antes de ser candidato, o Rafael já fazia parte da história da Urbimove. A pergunta agora é qual papel ele vai ocupar daqui para frente. Eduardo engoliu seco. A confiança com que entrou naquele prédio escorria como água pelos dedos. A frase, você vai morrer nesse carro velho, voltava como um eco vergonhoso na cabeça. Só que, mesmo com tudo aquilo, ninguém ali estava preparado para a revelação final. O silêncio na sala de reuniões era mais pesado que o trânsito lá fora. Rafael sentia os olhares sobre ele, como se o motorista de aplicativo tivesse virado o centro da cena. Marcelo se sentou à frente dos dois candidatos. Até aqui falamos de resultado e impacto, começou. Mas ainda falta uma peça nessa história. Ele abriu uma pasta azul com o logotipo da Urbimove. Dentro, poucos papéis marcados. Este é o acordo de incorporação da startup de mobilidade com a qual começamos a trabalhar anos atrás, explicou. Nele, a Urbimove assume parte da empresa e um dos fundadores recebe participação acionária na nossa divisão estratégica. Marcelo girou o documento em direção a Eduardo. Lê em voz alta o nome que está aqui. Eduardo se inclinou, leu devagar. Sócio fundador Rafael Andrade da Silva. O som da própria leitura pareceu bater nele como um tapa. Ele levantou os olhos, pálido. Esse Rafael é... gaguejou. Rafael manteve a calma. Sou eu,
confirmou. Um dos fundadores daquela startup pequena que você nunca ouviu falar, mas que ajudou a Urbi e Move a chegar onde está. Laura completou. E hoje, por causa desse acordo, o Rafael não é só um analista. Ele é um dos principais acionistas da área que desenha a estratégia de mobilidade desta empresa. Foi como se alguém tivesse puxado o freio de mão. A recepcionista na porta de vidro levou a mão à boca. O rapaz de terno cinza deixou o celular cair. Um estagiário parou no corredor. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. A frase que dissera no carro ecoou. Você vai morrer nesse carro, velho, e ninguém vai lembrar seu nome. Agora, estava diante de alguém que tinha nome, assinatura e parte da empresa. Rafael respirou fundo. Eu escolhi continuar dirigindo o aplicativo, disse. Não por falta de opção, mas para lembrar todo dia por quem eu trabalho. Cada passageiro atrasado, cada motorista exausto, cada bairro esquecido, eu venho daí. Ele encarou Eduardo. O problema nunca foi meu carro. O problema é a lente que você usa para enxergar pessoas. Para você, quem dirige não pensa. Quem busca passageiro não pode ser dono de nada. Mas a cidade está cheia de gente simples que carrega o sistema nas costas enquanto meia dúzia finge que manda. Laura assentia. Roberto observava. Eduardo tentou reagir. Eu não sabia. Se eu tivesse imaginado que você era... Começou. Rafael o cortou, sereno. Que eu era o quê? Sócio? Dono de ações? Referência técnica? Perguntou. E se eu não fosse nada disso? E se eu fosse só o motorista do carro velho? A forma como você me tratou deixaria de estar errada? Eduardo engoliu seco. Você me humilhou o caminho inteiro, continuou Rafael. Não pelo serviço, mas pela minha aparência, pelo carro, pelo endereço que você inventou para mim. E é exatamente esse tipo de olhar que não pode chegar a um cargo de liderança aqui dentro. Do corredor, alguns funcionários se amontoavam atrás do vidro, fingindo mexer no celular enquanto escutavam. Marcelo colocou outro documento sobre a mesa. Para não restar dúvida, disse. Este é o registro atualizado dos acionistas da nossa divisão. Aqui está o percentual que pertence ao Rafael. Ele não veio hoje pedir emprego. Veio decidir se quer assumir um novo papel na empresa que já ajuda a conduzir. Eduardo arregalou os olhos. As mãos tremeram. Então, nesta sala, sussurrou, o único que depende desta vaga sou eu. Rafael manteve o olhar firme. Status muda, disse. Cargo muda. Salário muda. O que não muda fácil é caráter. E é isso que está sendo avaliado aqui hoje, mais do que qualquer currículo. A máscara tinha caído. O motorista sem futuro era, na verdade, uma das mentes e dos bolsos por trás da Urbi Move. O candidato engomado que se achava acima de todos mostrava agora o quanto era pequeno por dentro. Era hora de ajustar as contas, não com vingança, mas com justiça. Depois da revelação, Eduardo olhava para as próprias mãos, imóvel no terno caro. Essa vaga é de liderança, disse Marcelo. E liderança não é só entender planilha, é entender gente. Ele olhou para Rafael. Você pode seguir a entrevista como se nada tivesse acontecido, mas isso mostra que tipo de empresa a Urbi Move quer ser. O que você pensa? Rafael respirou fundo. Eu não tô aqui para dar o troco, começou. A vida inteira me disseram que eu ia morrer dirigindo para os outros. Se eu usar esse momento para humilhar quem me humilhou, só troco de lado na mesma injustiça. Virou-se para Eduardo. Mas também não dá para tratar como piada, continuou. Lá embaixo, você não reclamou de serviço. Você atacou quem eu era. Disse que eu ia morrer naquele carro velho, como se motorista fosse sinônimo de fracasso. E é o motorista que faz essa empresa existir. Eduardo engoliu em seco. Eu exagerei, murmurou. Tava nervoso. Descarreguei em você. Se eu soubesse que você era sócio... Rafael o cortou, calmo. E se eu não fosse? Perguntou. Se eu fosse só o motorista da corrida, ia ser certo me tratar daquele jeito? Silêncio. Esse é o problema, continuou Rafael. Você só respeita quando descobre título. Só que quem senta atrás e quem senta na frente do volante é gente do mesmo jeito. Se na primeira chance você pisa em quem está servindo, imagina com poder na mão. Eduardo tentou. Eu posso mudar. Se vocês me derem essa vaga, eu prometo.
Marcelo ergueu a mão. Vaga não é prêmio por promessa. Cortou. É confiança pelo que a pessoa já mostrou ser. E hoje você mostrou que, quando acha que ninguém importante está vendo, falta respeito. Virou-se para Rafael. E qual é a sua recomendação? Eu não quero vingança, disse Rafael. Quero coerência. Lá fora, a Urbi Move fala de respeito e inclusão. Aqui dentro não dá para colocar na liderança alguém que humilha justamente quem carrega a empresa nas costas. Minha opinião, ele não deve assumir o cargo. Não agora. Que vá aprender em outro lugar. Repensar a forma de enxergar gente. Talvez um dia volte diferente. Hoje, não. Eduardo pareceu encolher. Então, eu tô fora? Perguntou. Laura respondeu. Está reprovado. Não pelo que você sabe, mas pelo que acabou de mostrar. Aqui, quem não respeita motorista não dirige nada. Marcelo chamou. Ana, entra aqui um minuto. A recepcionista apareceu. Lá embaixo você foi a primeira a dizer que aqui qualquer pessoa é bem-vinda. Lembrou Marcelo. Para muita gente parece detalhe. Para nós é base. Ele olhou para Laura. A partir de hoje, você passa a apoiar diretamente o time de experiência do usuário. Queremos você ajudando a garantir que ninguém aqui dentro seja tratado como o Rafael foi tratado. Os olhos de Ana brilharam. Eu só fiz o que achei certo, disse. E é isso que a gente precisa multiplicar, completou Rafael. Eduardo se levantou. Desculpa, falou. Não sei se um dia você vai acreditar, mas hoje eu aprendi do jeito mais difícil. Rafael assentiu. O tempo mostra se é sincero, respondeu. Mas daqui para frente, se quiser crescer, vai ter que andar sem pisar na cabeça de ninguém. Marcelo encerrou. Esta manhã não é só sobre uma vaga perdida. É sobre o tipo de sistema que a gente escolhe dirigir. Eduardo saiu em silêncio, mas as verdadeiras consequências daquela manhã só apareceriam com o tempo. 6 meses depois daquela manhã, a cidade seguia seu fluxo de faróis e buzinas, mas algumas coisas tinham mudado de lugar, principalmente para Eduardo. Ele agora vestia um colete simples, com o logo discreto de uma empresa terceirizada. Nada de sala envidraçada, nada de crachá chique. Seu novo escritório era um estacionamento apertado, atrás de um shopping popular, onde organizava filas de carros de aplicativo e táxis. Amigo! Encosta mais pra frente, por favor, dizia, acenando para um motorista num carro tão velho quanto o de Rafael. Se ficar atravessado, o passageiro não consegue entrar. No começo, engolia seco toda vez que alguém o chamava de rapaz do pátio. Doía no ego. Mas a vida tinha uma forma curiosa de colocar as pessoas para sentir na pele aquilo que elas mesmas tinham feito. Certa tarde, um cliente saiu reclamando alto. Esses motoristas são todos iguais, atrasados, desorganizados, gritou, empurrando a porta. A culpa é de vocês que deixam qualquer carro entrar. Eduardo sentiu o soco invisível. As palavras eram quase as mesmas que ele tinha jogado em Rafael naquele carro velho. Agora, ele estava do outro lado. Vendo o motorista cansado, jornada puxada, gente fazendo milagre para manter o carro em pé. Num intervalo, sentou no meio-fio e observou a fila. Um rapaz desceu de um carro simples, abriu o porta-malas e tirou uma marmita. As mãos tremiam de cansaço. Tá puxado? Perguntou Eduardo. 12 horas rodando, respondeu o motorista. Mas é isso ou não pagar o aluguel? O povo acha que a gente não estudou, que não tem sonho, mas até entrevista eu já perdi por causa de trânsito e cancelamento. Eduardo abaixou os olhos. Aquilo parecia uma versão espelhada do que ele mesmo tinha ajudado a alimentar com o próprio preconceito. Agora eu vou te mostrar, pensou a vida, sem dizer nada. Enquanto isso, em outra parte da cidade, 2 antigos colegas de Eduardo enfrentavam as próprias quedas. Um deles, que adorava tratar equipe como peça descartável, tinha sido afastado de uma consultoria depois de denúncias de assédio moral. O outro, famoso por reclamar de pobre no prédio, viu seu nome viralizar em um vídeo humilhando um entregador. Perdeu contrato, reputação e a pose de bom moço. A queda não vinha só pelo erro, vinha pelo mundo novo, onde mais gente apertava gravar e se recusava a aceitar certas coisas calada. Em meio a esses tombos, Eduardo tentava aos poucos fazer diferente.
Começou a cumprimentar cada motorista pelo nome no estacionamento. Perguntava se já tinham comido, se precisavam de água. Em vez de reclamar do carro velho, perguntava quantos anos de batalha ele carregava. Não era redenção instantânea, era começo de aprendizado, tijolo por tijolo, na humildade que ele nunca tinha precisado praticar. Um ano depois, numa noite de chuva, ele viu um passageiro elegante zombando do carro de um motorista mais velho. Com esse troço, se eu chegar vivo é lucro, debochou o homem. Eduardo se aproximou, firme. E senhor, aqui a gente pede respeito com os motoristas, disse. O carro pode ser velho, mas quem dirige é profissional. Se não estiver satisfeito, posso cancelar essa corrida para o senhor. O passageiro franziu a testa surpreso. Alguém ali tinha aprendido a lição do jeito mais difícil. Enquanto isso, Rafael usava tudo o que aconteceu para construir algo ainda maior. Depois daquela manhã, na Urbi Move, Rafael poderia ter escolhido sumir para sempre das ruas e viver só nas salas envidraçadas. Mas ele sabia de onde tinha vindo. Sabia o cheiro de banco rasgado, o barulho de lata batendo no asfalto, o peso de perder oportunidade por causa de trânsito. Então, quando aceitou o novo cargo na empresa, colocou uma condição clara. Se for para eu vir para cá, é para mudar o jeito que a gente trata motorista e passageiro. Não quero ser enfeite em foto de diversidade. Marcelo e Laura toparam. E foi aí que as coisas começaram de fato a mudar. O primeiro passo foi criar um programa que ninguém tinha coragem de propor. Motorista no Conselho. Uma vez por mês, a cúpula da Urbimove sentava frente a frente com motoristas escolhidos por rota, não por favoritismo. Rafael fazia questão de trazer gente de carro velho, gente de bairro longe, gente com história parecida com a dele. Agora eu vou te mostrar quem carrega a empresa de verdade, dizia antes de abrir a sala. Ali, motoristas reclamavam da tarifa injusta, do bloqueio automático de cancelamento sem explicação. E pela primeira vez, alguém anotava tudo para virar mudança de sistema, não só protocolo de atendimento. Em paralelo, Rafael puxou um projeto que nasceu da sua infância na Vila do Horizonte, o Rotas de Origem. A ideia era simples e ousada. Usar a tecnologia da Urbimove para levar transporte de qualidade para quem sempre ficou no rodapé do mapa. Bairros como o dele passaram a ser prioridade nas expansões e não o resto de orçamento. A cidade não é só shopping e centro financeiro, dizia nas reuniões. A cidade começa no morro, na periferia, na rua de terra. O algoritmo foi reprogramado. Áreas antes ignoradas ganharam mais carros disponíveis em horários críticos, com incentivo financeiro para os motoristas que aceitassem corridas para esses lugares. Em vez de punir quem entrava na quebrada, o sistema passou a premiar. Ana, a antiga recepcionista, virou peça-chave no time de experiência. Ela ajudava a traduzir relatórios frios em histórias reais. Levava para as reuniões áudios de motoristas, prints de conversas, relatos de passageiras que se sentiam inseguras à noite. Só que ninguém lá fora vê a planilha, lembrava. Vê o tempo de espera, a sensação de abandono, o medo. Números contam parte, vozes contam o resto. Aos poucos, o ambiente da Urbimove foi se transformando. Piadas com o motorista de carro velho passaram a ser mal vistas. Treinamentos incluíam não só técnica, mas respeito. Gente que tratava mal quem estava abaixo. Começou a perceber que esse abaixo sustentava tudo. Lá fora, o impacto também aparecia. Na Vila do Horizonte, onde Rafael desenhou ruas na terra quando criança, o aplicativo agora funcionava de verdade. Mães conseguiam marcar consultas sem perder o dia inteiro. Jovens chegavam a entrevistas sem depender de 3 ônibus diferentes. Um jornal comunitário fez uma matéria, da favela para o volante do sistema. Mostrava a história de Rafael e de outros motoristas que, graças aos novos programas, tinham acesso a cursos de educação financeira, manutenção subsidiada do carro e até bolsas de estudo para os filhos. Mobilidade não é só carro se mexendo, dizia Rafael em uma palestra. É gente tendo a chance de chegar no trabalho, na faculdade, no sonho. Se o sistema impede isso, ele não é solução,
é parte do problema. As palavras começaram a rodar em redes sociais, em recortes de vídeo, em conversas de ponto de ônibus. A Urbi Move, antes só mais um aplicativo, virou referência em como tratar mobilidade como ferramenta de justiça, não apenas de lucro. Mas no fundo, Rafael sabia, não era sobre transformar uma única empresa. Era sobre mexer na lógica inteira de como a gente olha para quem serve e para quem é servido. E é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre Rafael e passa a ser sobre nós. No fim das contas, aquela manhã na Urbi Move não foi só sobre um carro velho, um passageiro rico e uma vaga de emprego. Foi sobre algo que a gente esquece todo dia, o quanto julgamos pela embalagem e ignoramos o conteúdo. Rafael entrou naquele prédio sendo visto como apenas um motorista de aplicativo. Saiu de lá reconhecido como sócio, estrategista e mente por trás de mudanças que impactavam milhares de vidas. Mas, mais importante do que isso, saiu sem deixar que o ódio tomasse o lugar da justiça. Eduardo entrou achando que mandava em tudo só porque usava um terno caro e tinha uma entrevista importante. Saiu entendendo da forma mais dura que poder de verdade não é o que você veste, nem o carro que você chama. É o jeito como você trata quem não pode te oferecer nada em troca. Porque no fim, é isso que essa história escancara. A diferença entre aparência e essência, entre dinheiro e caráter, entre status e humildade, entre um sistema injusto e pessoas que decidem agir diferente dentro dele. Quantas vezes você já viu alguém ser diminuído por causa do carro que dirige, da roupa que usa, do bairro onde mora? Quantas vezes você mesmo já foi subestimado, ouvido frases como "você vai morrer aí", como se seu lugar estivesse decidido desde o começo? Agora eu vou te mostrar uma verdade que incomoda. Ninguém sabe o que você carrega dentro de você. Ninguém vê, nos primeiros segundos, as noites em claro, os sonhos, as renúncias, as dores que você atravessou para chegar até aqui. Quem te olha por fora não faz ideia do tamanho da revolução que você ainda pode causar por dentro. Essa história não é só sobre um motorista que virou sócio. É sobre todo mundo que já foi tratado como menor, porque não se encaixava no padrão. É um lembrete poderoso de que respeito não deveria depender de cargo, de conta bancária ou de modelo de carro. Respeito é o mínimo, sempre. Então, se tem uma frase para guardar desse vídeo, é esta: quem te julga pela aparência quase nunca estaria preparado para aguentar a sua história inteira. E quem confia no próprio caráter não precisa provar nada gritando. A vida, mais cedo ou mais tarde, coloca cada um no lugar que construiu. E você? Já foi subestimado ou já viu alguém ser julgado pela aparência? O que você faria nessa situação? Se essa história te fez refletir, deixa o like agora. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo faz diferença e ajuda essa mensagem a alcançar mais gente. E não guarda isso só para você não. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Pode ser aquele amigo que está quase desistindo, ou aquela pessoa que acha que nunca vai sair do carro velho onde colocaram ela. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua acompanhando, porque toda semana tem história nova para fazer você pensar diferente sobre a vida, sobre justiça e sobre o seu próprio valor. Nos vemos no próximo vídeo.